onde houver dois ou mais em meu nome, eu lá estarei. Então o Senhor estará conosco hoje, nesse encontro que nós faremos para aumentar aí a nossa espiritualidade, aumentar a nossa informação. Hoje nós estamos passando pelo período da Semana da Paixão e nós estamos nesse segundo dia. Tivemos aí quem pôde estar conosco no domingo. Nós tratamos do domingo de Ramos, que foi a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, e todas as incoerências, todos aqueles conflitos que existiram nessa passagem. E hoje nós estamos no segundo dia, na segunda-feira, né? E na segunda-feira é quando nós vamos tratar da purificação do templo, e é o que nós vamos fazer hoje. Bem-vindo a você que está aqui, bem-vindo a todos. Vamos tratar da purificação do templo, esse segundo dia na Semana da Paixão de Cristo. Casa de oração ou covil de ladrões. Quando Jesus purificou o templo, é isso que nós falaremos hoje. O objetivo desse conteúdo hoje é mostrar o zelo que Jesus teve pela santidade do templo. Nós vamos denunciar a comercialização da fé e convidá-lo a purificar seu coração como a morada de Deus. Bem-vindo a todos que já chegaram e bem-vindo a todos que irão chegar. Antes de nós falarmos especificamente desta passagem da segunda-feira da purificação do templo, nós vamos inicialmente fazer uma breve explicação do que é a Semana da Paixão. Vamos fazer uma breve explicação do funcionamento desses dias da Semana da Paixão. A Semana da Paixão, ela é o período que relembra os últimos dias da vida de Jesus antes da crucificação e da ressurreição. A Semana da Paixão, ela começa no domingo de Ramos, quando Jesus ele entra triunfante em Jerusalém e segue até o domingo de Páscoa, quando nós celebramos a sua vitória sobre a morte. Cada dia tem um significado especial. O domingo de Ramos é a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, cumprindo a profecia messiânica que Zacarias, lá em Zacarias 9:9, ele já tinha dito que o Messias iria entrar em Jerusalém montado num burrico, né? E ele cumpriu esse papel, esse modo simbólico da entrada, e nós falamos no domingo sobre esses conflitos. Qual era o conflito que existia naquele momento que Jesus vai entrar em Jerusalém e ele chora? É que o povo que estava ali oprimido pelos romanos, eles esperavam um libertador, esperavam um Messias político, um líder político, e Jesus estava ali para extirpar o pecado de todos e libertá-los espiritualmente. E essa incompreensão do que Jesus estava fazendo é que foi o conflito da entrada dele em Jerusalém. Na segunda-feira, nós tratamos da purificação do templo. Jesus, ele confronta a corrupção religiosa. E na terça-feira é o dia de ensinos intensos. Jesus debate com os líderes religiosos e fala sobre os fins dos templos. Quarta-feira é o dia do silêncio nas Escrituras. Enquanto há o silêncio nas Escrituras, Judas prepara a sua traição a Jesus Cristo. Na quinta-feira, a última ceia, o lava-pés e a oração no Getsêmani. E na sexta-feira santa, a crucificação, morte e o sepultamento de Jesus. Sábado de Aleluia é o repouso no túmulo e a expectativa da ressurreição. Domingo de Páscoa, a ressurreição gloriosa que sela a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Então isso é o que acontece na semana da Paixão, e hoje é a segunda-feira, que é a purificação do templo. Essa semana ela nos convida a refletir profundamente, ela nos convida a refletir o arrependimento sincero e a renovação espiritual, a sua proximidade com Deus, acompanhando passo a passo o sofrimento e a glória de nosso Senhor. Para nós introduzirmos essa passagem do dia de hoje, introduzirmos a passagem da purificação do templo, eu vou ler duas passagens que são pertinentes ao episódio do dia de hoje, da segunda-feira da Paixão. Jesus Cristo já tinha entrado em Jerusalém, e esses dois episódios, eles refletem o contexto do que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre Mateus 21, de 12 a 17, e Marcos 11, de 15 a 19.
Então nós vamos fazer essa leitura para que nós possamos contextualizar o que é que a Bíblia nos conta desta segunda-feira santa. Nós vamos iniciar por Marcos 21, de 12 a 17. Mateus 21, de 12 a 17, nós vamos de Marcos 11, de 15 a 19. E o que diz Marcos 11, de 15 a 19? E vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E ensinava, dizendo, palavras do Senhor: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam uma ocasião para matar, pois eles os temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Esse é o relato de Marcos dessa segunda-feira santa. E o que Mateus nos diz? Mateus 21, de 12 a 17. Mateus 21, de 12 a 17, a purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, palavras do Senhor: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e eles os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana, Hosana ao filho de Davi, eles indignaram-se e disseram-lhe, ouve o que eles estão dizendo? E Jesus, respondendo, disse, palavras do Senhor, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Essas são as duas passagens que a Bíblia nos traz com relevância sobre esse assunto, embora hajam outras, essas duas passagens que nós vamos refletir sobre elas. O que aconteceu no templo quando nós dizemos que ele purificou o templo? O que aconteceu no templo? Antes nós vamos contextualizar a parte histórica e a parte cultural do que aconteceu quando Jesus Cristo teve aquelas ações. Nos dias de Jesus, o templo de Jerusalém, ele era o centro religioso, ele era o centro cultural, ele era o centro econômico da vida judaica. Ele era o lugar, ele era o local onde se ofereciam sacrifícios, onde os sacerdotes ministravam, onde as multidões se reuniam em grandes festas, especialmente na Páscoa, que era uma das principais celebrações do calendário judaico naquela época. Durante essas festas, no templo de Jesus, durante essas festas, milhares de peregrinos de todas as regiões, eles vinham adorar em Jerusalém. Para facilitar ali os sacrifícios, as oferendas, para facilitar os sacrifícios, surgiram então comerciantes que vendiam animais, vendiam pombas, vendiam cordeiros, e tinham também os cambistas. Os cambistas, eles faziam a troca da moeda do estrangeiro com a moeda local. Então tinha ali os cambistas que trocavam a moeda estrangeira pelas moedas usadas no templo, que eram as moedas exigidas para as oferendas. A princípio, esse comércio ele tinha um propósito prático para facilitar aquela pessoa que estava frequentando o templo de poder oferecer a sua oferta. Mas com o tempo foi passando, à medida que o tempo foi passando, o que para facilitar a adoração acabou virando um sistema corrupto e um sistema lucrativo, muitas vezes explorador daquelas pessoas que estavam ali. Esse comércio ele acontecia dentro do templo, especificamente no átrio dos gentios. Era o único espaço onde os que não fossem judeus podiam orar, ali no átrio. Ou seja, era um lugar reservado à adoração universal. E esse lugar reservado para a adoração universal, ele foi tomado por barulho, foi tomado por
barganhas, negociações, interesses financeiros de muitas ordens. E o que esse cenário representava? Esse cenário representava a mercantilização da fé. Esse cenário ele representava um bloqueio de acesso a Deus por parte dos gentios. E aí a perda do sentido espiritual da casa de Deus. Quando Jesus ele entra no templo e vê aquela distorção, ele não se cala diante daquela cena que ele presencia, né? Com autoridade, ele derruba as mesas, ele expulsa os vendedores e ele restaura o propósito sagrado que aquele lugar tinha. Vamos para os detalhes, né? Como é que foi essa ação prática de Jesus? A cena ela é intensa, né? Ela é intensa, ela é simbólica e ela é cheia de significado. Jesus ele entra no templo com autoridade, com indignação diante do que estava acontecendo, indignação santa, e ele não pede permissão, ele não negocia, ele não adverte, ele age. E o que foi exatamente que Jesus fez? Expulsa os que vendiam e compravam. Jesus expulsa os que vendiam e compravam. Jesus, ele não apenas repreendeu verbalmente, ele interrompe fisicamente o comércio religioso. Ele para, ele não deixa que as pessoas continuem comerciando ali. Isso afeta tanto vendedores quanto compradores, ou seja, quem lucra com a fé e quem consome superficialmente ali a fé. Além disso, o que a Bíblia nos conta das ações dele, ele derruba as mesas dos cambistas. Os cambistas, eles exploravam os peregrinos com taxas abusivas, trocando moeda estrangeira pelas moedas que poderiam ser usadas no templo para as ofertas. Jesus derruba a mesa num gesto de confronto direto, né, com aquela estrutura de lucro que existia dentro da religião. Outra passagem que nos apresenta, ele derruba as cadeiras dos que vendiam pombas. As pombas, elas eram sacrifícios dos pobres, como nos traz Levítico 5:7, né? Até os mais necessitados, eles eram explorados ali pelo comércio que acontecia dentro do templo. Jesus, então, ele derruba as cadeiras, mostrando que não havia espaço para lucro em cima da fé dos humildes. Esta era a mensagem que ele estava transmitindo ali. E o que mais que ele faz lá? Ele impede que se carreguem objetos pelo templo. Você lembra de Marcos? Não pode passar com vaso e tal? Ele impede que se carregue objetos pelo templo. Em Marcos 11:16, nós vemos que Jesus ele também interrompe o fluxo de negócios. Quando ele interrompe o fluxo de negócios, ele impede até o transporte das mercadorias dentro do templo. E ele não faz um protesto simbólico, não. Mas ele faz uma purificação real mesmo que ela tenha sido temporária, só no período que ele estava ali, mas no período que ele estava ali, ele a faz. E ele cita as Escrituras. Jesus interpreta a sua própria ação na base da Bíblia, na base da Bíblia. E o que ele diz, né? A minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Jeremias 7:11. Ou seja, o problema na realidade ali não era a venda em si, mas era a corrupção do espírito. Era o uso da religião para oprimir, era o uso da religião para enriquecer. E diante dessa cena toda que nós narramos aqui, diante desse processo todo, os líderes religiosos ali no momento, eles ficaram indignados. E eles começaram, a partir desse momento, a planejar a morte de Jesus. A ação de Jesus, ela confronta o sistema que estava estabelecido ali, o sistema de lucro em torno da fé, o sistema de benefícios, o sistema de muito dinheiro. Ele confronta esse sistema já estabelecido. Ele não mexe só com os objetos, ele ameaça o poder daqueles que estavam lucrando com a fé. E a partir dali, a sua morte começa a ser planejada com mais seriedade. Isso nós estamos falando da segunda-feira, hein? Sexta ele já vai estar morto. Nós estamos falando da segunda-feira. Vamos fazer agora um rápido resumo teológico, né? Para que nós chegamos aqui nessa segunda-feira. Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, purifica o templo terreno como prenúncio de algo maior. Ele estava anunciando algo maior. Ele mesmo se tornaria o novo templo. E hoje, cada um de nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Se Jesus entrasse hoje no nosso coração, o que ele derrubaria? O que ele expulsaria dentro do seu coração se ele chegasse hoje? O que isso revela sobre Deus? Isso revela santidade. Esse ato dele revela o zelo. Esse ato dele expulsando os comerciantes do templo demonstra justiça espiritual. E o que isso revela para nós? Isso revela para nós que o nosso coração hoje, ele é como um templo.
é necessário nós investigarmos se não há sinais de corrupção espiritual pessoal dentro dele. E também nos revela um chamado a essa introspecção e ao arrependimento. Eu faço a você um convite à purificação interior. Jesus, ele não purificou o templo apenas por causa das mesas, apenas por causa das moedas, a turma vendendo pombos, trocando dinheiro. Ele fez aquilo porque o lugar era para ser santo. E ele tinha sido tomado por interesses distorcidos. Então veja bem, ele se indigna com o templo, que era um local para ser santo, e acabou se distorcendo por interesses outros que não da santidade. Se hoje o templo de Deus somos nós, né? Se hoje o templo de Deus não é mais feito de pedra, mas ele é feito de pessoas, significa que você é o templo. Eu sou o templo. E a pergunta que fica é: o que Jesus encontraria se entrasse no templo do seu coração hoje? Será que ele encontraria oração? Ou será que ele poderia encontrar distração? Ele poderia encontrar negócios espirituais aí dentro? Vaidade? Orgulho? Mágoas escondidas? Pois é, hoje você é o templo. Será que ele encontraria espaço para habitar hoje no seu coração? Hoje ele quer entrar. Hoje ele quer entrar no seu coração, mas não como um visitante. Ele quer reinar no teu coração. E é para isso, e para que isso aconteça, algumas mesas aí dentro de você precisam ser viradas. Algumas cadeiras precisam ser derrubadas. Alguns hábitos precisam ser expulsos. Deixe Jesus purificar o templo que é você. Não tenha medo do barulho da mudança. A limpeza, ela pode doer no começo, mas ela abre espaço para que a presença de Deus habite com liberdade. Então, nesta segunda-feira, no domingo da Paixão, é a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, e tem aquele conflito, porque a população tomada por Roma imaginava que o Messias seria um rei com espadas, com lanças, e ele vem para fazer a libertação espiritual daquelas pessoas, né? A mensagem que ele trazia era outra. Então esse conflito de decepção já gerou uma tensão muito grande. Na segunda-feira ele entra no templo, aquele templo que é o local que era a casa de oração dele, ele encontra ali um comércio louco, troca de câmbio, gente vendendo pombo, aquela confusão danada, e ele na prática vai lá e limpa o templo. Então esta é a caminhada dele. Amanhã nós daremos mais um passo na pregação de Jesus Cristo, quarta-feira o silêncio bíblico, quinta-feira, sexta-feira a crucificação, até nós chegarmos no domingo. Sábado será a expectativa da ressurreição e domingo a ressurreição. Nós estaremos aqui todos esses dias às 20 horas, tratando de cada uma dessas passagens para que você possa conhecer e saber o significado de todas elas. Então, a de hoje nós completamos e vamos agora para a oração final, que é importantíssima para que você possa aumentar aí a sua espiritualidade, escutar, colocar isso dentro do teu coração, para que a tua alma pratique dentro de você. Então, nós vamos juntos orar, e quem desejar pode colocar aí nos comentários o nome daquela pessoa que você deseja que essa oração alcance, ou algum objetivo que você busca com fervor, para que a nossa oração, a nossa comunhão ajude a encaminhar o seu pedido. Oremos. Senhor Jesus, entra no templo do meu coração, derruba as mesas daquilo que me afasta de ti, expulsa o comércio, expulsa a hipocrisia dentro do meu coração, expulsa as barganhas espirituais que eu tenho feito. Que a minha vida seja, de fato, uma casa de orações. Purifica-me. Senhor, ensina-me a te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. Você é sempre muito bem-vinda aqui. E eu gostaria que você soubesse que enquanto eu estiver respirando, eu estarei aqui falando de Deus. E enquanto você estiver respirando, é porque Deus tem um propósito para você. Siga em fé e leia a Bíblia.